Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Quero cumprimentar-lhes com a paz do Senhor Jesus. Quero lhes trazer uma mensagem da palavra de Deus no dia de hoje. Mas antes de ministrar-lhes a palavra, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. Edivaldo Neves Oficial. Se inscreve no nosso canal, compartilhe, dá um like, ative o sininho. Assim você estará me ajudando a levar a mensagem da palavra de Deus. A palavra que eu tenho hoje para compartilhar com vocês encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 16, o versículo do número 13 e a parte B do versículo, que diz assim a palavra: que dizem os homens ser o filho do homem? Essa pergunta é importante, é a pergunta mais importante da vida. Quando Jesus ele se achava longe da agitação em que vivia, Jesus fez esta pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Esta é uma pergunta importante hoje, feita primeiro por um obscuro galileu, naquele lugar afastado, e essa pergunta ela vem ecoando ao longo dos séculos, e eu considero que essa pergunta ela se tornou a suprema pergunta no mundo de hoje. O que vocês pensam de Cristo? O que o mundo pensa de Cristo? O que a sociedade hoje pensa de Cristo? O que os governos hoje pensam de Cristo? Essa pergunta ela vem ecoando através dos séculos. Há mais de 3.000 anos atrás, Jesus faz essa pergunta aos discípulos. Jesus tinha terminado de realizar milagres extraordinários. Cegos tinham enxergado, morto ressuscitado, caminhado sobre o mar, multiplicação de pães, multiplicação de peixes, a multidão estava feliz, alegre, seguia Jesus, onde quer que Jesus estava, a multidão estava, não só os pobres, mas os ricos também. Todas as classes sociais, políticos, religiosos, todos acompanhavam Jesus. E agora Jesus ele se encontra com um discípulo, ele faz uma reunião ministerial e pergunta para eles: que dizem os homens ser o filho do homem? Ele lhes dá as mais variadas respostas. As mais variadas respostas. Senhor, uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és Elias, Então cada um dava uma resposta, Cada um tinha uma resposta diferente. Mas o que os homens pensam determina o que eles são e o que eles fazem, A mensagem aqui que eu estou ministrando fala de determinação naquilo que você crê, naquilo que você crê, aquilo que você pensa, a maneira que você acredita em Jesus tem um poder de mudar a sua história e de mudar a sua vida. A maneira que você crê, a maneira que você acredita. Essa pergunta hoje ela está ecoando entre as nações, entre a sociedade, Se a sociedade vê Jesus como um profeta, a sociedade ela continuará sofrendo, ela continuará cada vez mais debilitada. Se as nações elas veem Jesus como um iluminado, se as religiões veem Jesus como Maomé, como Buda, como qualquer outro dos profetas, continuará sofrendo, porque nenhum profeta no passado ele teve o poder
de fazer o que Jesus fez. Então, o Senhor Jesus, ele faz essa pergunta para os discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E nenhum ali deu a resposta. Aí no versículo do número 15, disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Primeira pergunta que Jesus faz aqui é para a multidão que o seguia. Jesus pergunta: o que dizem eles ser o Filho do Homem? Senhor, nos diz que o Senhor é profeta, que o Senhor é Elias e tal. Agora Jesus tira a pergunta, né, do âmbito geral e traz para o âmbito natural, aonde eles estavam ali, né? Jesus, ele tira a pergunta da área geral e traz para o meio dos discípulos, né? Porém vós, que dizeis que eu sou? Né? Jesus traz a pergunta para o âmbito pessoal. Ele tira do geral e traz para o âmbito pessoal. E vós, quem dizeis que eu sou? Né? Que vocês dizem que eu sou? Né? Aí há um silêncio ali, há um silêncio, né? E Pedro, o intérprete do Pedro, né? O impulsivo Pedro, o ardoroso Pedro, exclamou: eu digo que tu és o Filho do Deus vivo. Olha o impacto dessa palavra, olha o impacto dessa palavra. Eu digo que tu és o Filho do Deus vivo. Amém? Então, você observa que quando Pedro ele fala essa palavra, essa expressão, Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ele recebeu a revelação dos céus, ele recebeu a revelação dos céus, quer dizer, ele recebeu a graça de Deus, de reconhecer que ali estava o Deus encarnado, Jesus Cristo. Então, enquanto as nações, a humanidade, elas veem Jesus como um profeta, como um iluminado, continuará sofrendo, continuará no caos. Mas quando o ser humano ele reconhece, ele recebe essa revelação de que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, a sua vida é transformada. Então, todas as promessas nesses 66 livros da Bíblia, todas elas, né? Do Gênesis ao Apocalipse, você vai usufruir, você vai tomar posse de todas elas, porque é por intermédio de Jesus Cristo que todas essas bênçãos que estão exaradas, que estão escritas na Bíblia, ela vem para o ser humano. Então, você observa que quando o Senhor Jesus ele foi se batizar nas águas, que João foi batizá-lo, João ele recebeu essa revelação que Pedro recebeu. João ele recebeu, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o pecado representa a maldição, representa o opróbrio, né? Mas quando o homem ele reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, os seus pecados são perdoados. Seus pecados são perdoados. No Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 24,
está escrito assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim e ouve a minha palavra, não morrerá, não morrerá, ainda que esteja morto, ele viverá. Isso significa quando a pessoa ela recebe a Cristo, ela recebe as promessas de Deus na sua vida, então as bênçãos de Deus vai até ela. Então eu espero que essa palavra hoje ela venha falar fortemente no teu coração, que você não veja Jesus como um profeta, como um iluminado, como Buda ou como qualquer outro, mas veja Jesus Cristo como Filho de Deus. Para mim, Jesus Cristo é o meu Salvador, é o meu Senhor, é aquele que perdoou os meus pecados, é aquele que perdoa os teus pecados. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e continuará sendo o mesmo Deus eternamente. Que essa palavra, meu amigo, ela possa tocar no teu coração. Jesus é mais que profeta, Jesus, Ele é mais que Moisés, Jesus é o Verbo de Deus. João disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Até a próxima, que Deus te abençoe e que você possa tomar posse de todas essas bênçãos, de todas essas promessas que estão exaradas na Bíblia Sagrada, através do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.